Olá, amigos da Project Builder, bem-vindo a essa videoaula. Bom, o objetivo desse canal é de trazer informações relevantes de como melhorar a sua gestão de projetos e como aplicar conceitos simples que podem gerar grandes resultados no seu negócio. A videoaula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como preparar a minha empresa para receber ou uma consultoria de gestão de projetos ou um software. Quais são os deveres de casa, quais são as coisas que a gente tem que pensar antes de contratar esse serviço para poder extrair ao máximo dessa consultoria ou desse software e fazer de fato a nossa organização alavancar a gestão de projetos e melhorar a maneira como a gente lida com o gerenciamento de projetos. Bom, esse desenho aqui que vocês estão vendo, ele sintetiza de uma maneira bem simples o que é a gestão de projetos dentro da nossa empresa. Então eu vou falar do que é a gestão de projetos dentro da sua empresa, o que a gente pode pensar para se preparar para uma consultoria ou para um software e como é que a gente pode organizar minimamente os ciclos onde a gente vai estar melhorando o nosso gerenciamento. Bom, o ícone que melhor representa a sua empresa é esse desenho de um funil, né? Toda empresa tem muitas oportunidades, muitas coisas que tem que ser feitas, mas a gente tem uma restrição e a gente tem que conseguir trabalhar da melhor maneira com essa restrição para conseguir gerar valor e diferencial competitivo para o nosso negócio. Então, aqui no topo do nosso funil, nós temos as coisas que a todo momento está demandando uma atenção, demandando um projeto, demandando recursos da empresa. Então nós temos uma oportunidade que pode ser a abertura de uma nova filial, a expansão, a criação de um novo serviço ou de um novo produto, algo que a gente pode explorar e que vai gerar um diferencial para a nossa empresa. Nós temos demandas, sejam demandas do mercado, sejam demandas legais, sejam demandas de uma área de negócio ou de um cliente. A gente precisa responder a essa necessidade. A gente tem produtos que de alguma maneira ou precisam ser atualizados ou precisam ser desenvolvidos. Então, assim como eu citei esses três exemplos, existem outras coisas que nesse momento você precisa entregar dentro da tua empresa. Pode ser um novo serviço, pode ser um projeto para um cliente, pode ser o que pode ser, não importa. O que acontece é que existe um volume muito maior de coisas para serem feitas dentro da sua empresa do que a sua capacidade de execução. Daqui a gente organiza todas essas necessidades de atenção em propostas de projetos. Ali em cima são apenas ideias, são coisas que você sabe que você tem que fazer, mas que você ainda não dimensionou qual é o esforço, qual é o investimento necessário, quanto tempo você precisa, qual conhecimento. Em propostas não, você já começou a botar números, você já tem uma noção de quanto vai custar, você já tem uma expectativa de quanto isso vai gerar de retorno para a sua empresa uma vez que você execute e consiga chegar até o final desse projeto. Você já tem uma noção de quais são os benefícios que serão gerados com essa proposta. Aqui você vai fazer um inventário, uma relação de todas as propostas de projetos que existem dentro da sua empresa. Descendo o nosso funil, a gente tem um processo onde a gente chama de seleção, ou seja, de todas essas propostas que a minha empresa possui, de todas essas oportunidades que nós já metrificamos, nós já mensuramos o investimento e o retorno, eu tenho uma relação finita de propostas que a gente consegue executar. E aqui a gente vai fazer uma seleção daquelas propostas que são mais relevantes para a minha empresa. Pode ser a seleção de projetos que você vai executar para um cliente que tenha mais a ver com o foco do seu negócio nesse momento. Pode ser a execução, a criação a exploração de uma oportunidade que está mais associada ao teu planejamento estratégico nesse momento. A gente usa duas perspectivas para selecionar essas propostas. A primeira, a gente chama de prioridade, ou seja, o que é mais importante para o meu negócio nesse momento. Seja para a minha estratégia de negócio para atendimento de um cliente, seja para a exploração de uma oportunidade associada ao meu planejamento estratégico. E o segundo é recursos. Recursos sempre serão finitos. Você tem uma limitação de pessoas e de investimento financeiro. Então, essas duas informações vão afunilar para você selecionar aqueles projetos que você tem dinheiro para executar nesse momento e que são importantes para aquilo que se definiu como estratégia. Aqui embaixo, a gente já começou a executar os projetos. Eu tenho o projeto A e tenho o projeto B. A gente chama isso aqui de portfólio de projetos. E nesse momento você vai estar medindo a performance de diferentes projetos para tentar chegar àquele resultado que você prometeu lá atrás na sua proposta. No final disso, tendo sucesso nos seus projetos, você vai estar medindo o valor que esse projeto gerou para a sua organização. Seja o valor monetário, seja um diferencial competitivo, seja a conquista de um cliente estratégico. Então,
durante a tua gestão de projetos, você vai estar atuando dentro de um desses pontos. E não gerenciar bem um desses pontos é que coloca o seu negócio em uma dificuldade. Ah, eu não mensurei os meus recursos, ou seja, comecei uma viagem sem saber se eu tenho combustível o suficiente para chegar até o final. Ah, eu não tenho as minhas prioridades claras, então comecei a fazer uma seleção sem saber exatamente o que é mais importante para a minha empresa. Ou não estou conseguindo ouvir ou escutar a minha organização para saber o que é mais importante ou quais são as oportunidades e as demandas que estão lá dentro da minha empresa. Então eu não estou conseguindo captar bem essas necessidades ou não estou conseguindo estruturar bem as minhas propostas. Bom, é importante que antes de você começar uma consultoria, você pense, desses pontos aqui, o que está mais demandando atenção? É a minha compreensão de recursos para que eu consiga nivelar e avaliar a minha capacidade de execução? Ah não, é a minha definição de prioridades. Ou então, é a minha medição final para saber se eu estou gerando realmente aquele valor que foi acordado. Um bom framework é o chamado PDCA, né? Onde você planeja aquilo que você quer atingir, ou seja, quais desses pontos eu pretendo começar a gerenciar. O D, onde você vai executar e quais são as suas medições para saber se você está executando o planejado. Check, onde você vai verificar se esse valor foi gerado ou se a gente conseguiu extrair aquele resultado que a gente está pretendendo. E por último, o Action, que eu vou corrigir o meu rumo caso eu não esteja conseguindo conquistar aquilo que eu planejei lá no início. Então, só para a gente fechar, antes de contratar uma consultoria ou um software de gestão de projetos, crie uma lista, pode ser um checklist bem simples. O que eu preciso controlar dentro da minha empresa? Qual desses pontos aqui estão demandando mais atenção? É a minha identificação de oportunidade? É a minha mensuração de recurso? É a minha avaliação de valor? Crie uma lista daquilo que é importante para você nesse momento. Segundo, quando eu começar a executar, o que eu preciso gerenciar para saber se eu estou produzindo a mudança a qual a minha organização necessita? Check. Crie pontos de controle bem claro, podem ser marcos, podem ser portões de aprovação, mas define o seguinte, ó, a partir do segundo mês eu quero ter já o meu padrão de proposta de projetos definido. A partir do meu quinto mês eu quero ter um modelo de seleção de projetos bem definido. A partir do meu sétimo mês eu quero definir a produtividade e avaliar a execução dos meus recursos. Se você não tem essa lista da tua expectativa, fica difícil você saber se deu certo ou se deu errado, porque você não sabe exatamente o que você quer. E por último, no Action, tenha já um plano B em mente, ou seja, o que eu vou precisar executar caso esses pontos aos quais eu defini como sendo prioritários não estejam sendo atingidos. Bom, gente, por hoje é isso. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixem seu feedback abaixo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar um e-mail, ele vai estar no final desse vídeo. E estamos abertos aí para estar trabalhando junto contigo e evoluir a sua gestão de projetos.